Giga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 18 horas, está começando o Esporte em Debate, hoje até às 20 horas. Às 20 horas, Edu Pinheiro vem com Concentração. Tem bola rolando às 21 horas, Ponte Preta em campo para pegar o Fortaleza. Então vamos nessa com a Bandeirantes Campinas a partir de agora. E com a sua importante participação através do Fala Galera. Quem você escalaria no ataque do Guarani? Luca ou Maranhão? Opine 97102-1493. 97102-1493. E caso tenha a saída confirmada de William Potker, ele fará falta à Ponte Preta? Qual é a sua opinião sobre esse assunto, hein? 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número de participações até o final do programa. Altas do Guarani. Elenco do Guarani entra em reta final de preparação para o duelo deste sábado contra o Floresta. Hélio tem somente mais uma atividade antes da partida. No processo de transição física, Jonathan Costa dificilmente ficará à disposição para a próxima rodada. Dos 7 jogos restantes do Guarani, na primeira fase da Série C, 4 serão no Brinco de Ouro. Bugre aposta no fator casa para avançar ao quadrangular na primeira colocação. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Você sabia? Hélio Cizenando ajudou a lapidar 3 jogadores que hoje disputam a Copa do Mundo. Pautas da Ponte Preta. Em busca de reabilitação na Série B, Ponte enfrenta o Fortaleza daqui a pouco, às 9 horas da noite, na Arena Castelão. Transmissão de Leandro Bolis, aqui na Rádio Bandeirantes. Márcio Zanardi contará com os retornos de Elvis e Márcio Silva, mas perde André Lima por suspensão. Lucas Justen e William Potker estão de saída na Ponte Preta e não jogam mais pelo clube alvinegro. Além dos dois, o jovem Luquinha e Rômulo, da base, também deixam o Moisés Lucarelli. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Torrano nega negociação com Vitinho, prevê reformulação e descarta debandada. E tem as notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. A seleção brasileira
voltou a treinar no início da tarde desta quinta-feira e retornou aos preparativos para enfrentar a Noruega. Na atividade, o técnico Carlo Ancelotti contou com quase todo o elenco à disposição, com exceção de Ryan, Rafinha e Lucas Paquetá. Ryan praticou controle de carga definido pela preparação física, mas não preocupa para as oitavas de final. Já Rafinha e Paquetá não ficam à disposição. Pauta 2. Casemiro assumiu a liderança no Power Ranking da FIFA como o melhor jogador de defesa na Copa do Mundo. Volante brasileiro está com 7,49 de pontuação, à frente de Pico Lopes, de Cabo Verde, 7,38, e Rodri, da Espanha, 7,37. Outros nomes como Laporte, da Espanha, Richards, dos Estados Unidos, e Upamecano, da França, aparecem na sequência. Pauta 3. Meia de Senegal anuncia que não jogará pela seleção enquanto a atual comissão técnica estiver no comando. Pape Gueye tomou a decisão após Senegal ser eliminado da Copa do Mundo, tomando uma virada de 3-2 para a Bélgica. Apesar do anúncio, o jogador não explicou o motivo desta decisão. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas, para colocar a sua opinião. 18:06, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado do Guarani é que hoje pela manhã o atacante Guilherme Cachoeira concedeu uma entrevista coletiva no Estádio Brinco de Ouro e daqui a pouco o Breno Beretta vai trazer os principais trechos aí dessa entrevista do Guilherme Cachoeira. Pelo lado da Ponte Preta, hoje foi ao ar mais um episódio aí do programa Pauta do Dia, onde o presidente do clube, o Dr. Torrano, vem falar sobre alguns assuntos do dia a dia da Macaca e daqui a pouco você vai conferir na íntegra também o que disse o presidente da Macaca nesta quinta-feira, dia 2 de julho, Batista. E já já você saberá o que fazer para concorrer a 5 pares de ingresso para Guarani. Guarani joga sábado, partida marcada para 20h30 no Estádio Brinco de Ouro. Então, não são ingressos individuais, são pares, 5 pares para Guarani Floresta no setor de cadeira vitalícia. Se você está a fim de assistir de graça esse jogo, fique ligado, já já você saberá. E aí você poderá concorrer aos ingressos que serão retirados aqui na recepção da Bandeirantes. Somente amanhã, das 14h30 às 17h30. Das 14h30 às 17h30. Somente amanhã a retirada dos ingressos, tá bom? Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, o nosso YouTuberman. Ele que faz a captação e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você que ainda não é assinante do canal, ainda não fez a sua inscrição, faça, é de graça e você nos ajuda no fortalecimento aqui no canal da Rádio Bandeirantes, na internet, no YouTube. Muito obrigado também para você que já fez a sua inscrição lá no meu portal, lá no youtube.com/portal Carlos Batista. Manda aí um joinha para nós, vai.
Manda aí like, manda like. Muito obrigado para você que já está mandando like aqui pra gente. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos em instantes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 18 horas e 13 minutos em Campinas. Em um minuto você saberá o que fazer para concorrer a ingressos para Guarani Floresta. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando, é claro, do mercado da bola nesse início de programa, o Vitor Pereira, aquele mesmo técnico português, estava no Nottingham Forest,
time da Inglaterra e ele foi demitido. E o detalhe, ele foi demitido por e-mail. E o ex-atacante Lucas Ferreira, ex-atacante do São Paulo, né? O Lucas Ferreira, que atualmente está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, foi sondado por vários clubes brasileiros, entre eles o Atlético, o Cruzeiro, o Corinthians e também o Bahia. E o Fortaleza emprestou o Caleb para o Internacional, jogador que tem um valor de compra na casa de 5,5 milhões de reais e tem a obrigação de compra no final do contrato, Batista. São 18 horas e 14 minutos em Campinas. E eu tenho um recado importante para você da Logos. Logos Materiais Elétricos, a loja de materiais elétricos em Campinas, que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. E atenção para o horário de funcionamento da Logos, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados tem um horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Se você não tem tempo durante a semana, vá ao sábado aproveitar os preços incríveis da Logos Materiais Elétricos. Sábado, das 8 até o meio-dia. Logos! Bandeirantes. São 18 horas e 16 minutos em Campinas. Você que quer assistir de graça Guarani e Floresta, esse jogo está marcado para sábado às 20 horas e 30 minutos no estádio Brinco de Ouro. O Guarani está voltando para casa. 2 partidas longe do Brinco. Conquistou apenas 1 ponto. Agora está voltando para casa. Joga no Brinco e precisa do seu apoio. Para assistir de graça Guarani e Floresta nas cadeiras vitalícias, entre neste momento no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp e tem também uma senha. Pegue o número de WhatsApp e a senha e mande o seu nome completo e o seu CPF. E claro, a senha que está lá no canal de vídeos. Então são 3 coisas: nome completo, CPF e senha. O número de WhatsApp para você mandar nome completo, CPF e senha é um número que está neste momento no rodapé da tela no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mas durante todo o programa ele fica fixado lá no chat, onde o pessoal deixa comentários lá no topo da página. Não é o WhatsApp que você manda mensagem para ir para o ar, não. Esse WhatsApp é um WhatsApp exclusivo para sorteio. E o sorteio é eletrônico. Então não adianta mandar para aquele outro WhatsApp que não entra no sistema. Então tem que ser nesse WhatsApp que está lá no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 5 pares de ingressos. Cada ganhador leva 2 ingressos. E a retirada será somente amanhã, das 14h30 às 17h30. Aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza,
2.799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, aqui no topo do bairro, onde tem aqui muitas antenas de televisão. Aqui é a sede principal do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então, caso você não possa vir buscar neste horário, por favor, nem participa, porque aí você tira a vez, né, de alguém que pode vir buscar. Qual é o objetivo? É entregar os ingressos para que o torcedor compareça ao brinco e ajude o time do Guarani nesta missão de vencer o Floresta. O Guarani está líder na competição, é evidente, mas a diferença para o 9º colocado é pequena. Aliás, o 8º colocado é justamente o Floresta, né? Então o Guarani está na frente, tem 22 pontos, mas não pode bobear. Tem 4 jogos que serão realizados no Estádio Brinco de Ouro. 3 fora e 4 em casa, até o final desta fase, que é a fase de grupos da Série C. Então passa por esse jogo. O Guarani precisa fazer os 3 pontos nos 4 jogos que tem para realizar em Campinas. E aí vai garantir com tranquilidade a primeira colocação do grupo e entrar com força total no quadrangular, que é o que efetivamente interessa. Quadrangular, 4 times, né, como o próprio nome já diz, turno e retorno, e os 2 primeiros colocados sobem para a Série B do ano que vem. São 18h20 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Seu carro merece cuidado de especialista. Na H+ Beni Center, referência em Honda. Fora de garantia, o seu veículo tem atendimento especializado e também serviços multimarcas, com confiança e transparência. Aproveite a promoção especial para troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. Eu repito, promoção por tempo limitado. Então, aproveite, né? 4 vezes de R$ 49,75. E tem mais. Durante o mês de julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento e veículos multimarca ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, na Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19 988950000. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Bandeirantes! São 18h22 em Campinas, hoje até as 20 horas. Hoje Guarani ou Ponte, hein? Guarani. Breno Beretta, informações do Bugre, diz aí, bebê. Bom, Batista, vou começar com uma boa notícia em primeira mão que eu recebi agora há pouco, que o Guarani pagou o que faltava de CLT. Pagou tanto para os funcionários do clube quanto para os jogadores. A maioria dos jogadores recebe 50% CLT, que é carteira assinada, e 50% direitos de imagem. O Guarani estava devendo do mês de maio, né? Porque vence 5º dia útil CLT, geralmente eles têm pago assim, e depois no dia 20 eles pagam os direitos de imagem. O que está faltando para o Guarani pagar que deve para os jogadores ainda? 50% dos salários, que é referente a direitos de imagem. A maioria ganha direitos de imagem. Então o Guarani já quitou os 50% CLT e quitou os funcionários do clube. Funcionário só ganha CLT, então os funcionários estão em dia, e agora está faltando os outros 50% dos direitos de imagem. Lembrando que semana que vem já vence CLT referente ao mês de junho, e o Guarani está trabalhando nos bastidores para, é claro, tentar
o mais rápido possível quitar essa situação. A gente sabe, vai ficar difícil enquanto não for SAF a situação financeira do Guarani. O Guarani deve ter um déficit até o final desse ano de 8 milhões de reais. Ou seja, pegando esse dinheiro do caixa, um déficit de 8 milhões de reais até o final da temporada. Mas a expectativa é que vire SAF logo depois das eleições. Quando estão marcadas as eleições? Dia 26 de julho, um domingo. Logo depois, eu já estou imaginando que o Guarani vai marcar as assembleias, são 5 por estatuto que o Guarani tem que marcar, e daí 1 mês e meio, algo do tipo, até a aprovação, e a gente espera que aconteça a aprovação, para, é claro, independente de quem ganhar a eleição, o Guarani precisa se tornar SAF para não ter mais problemas financeiros. Pelo menos é isso que a gente espera com o Roberto Graziano sendo o comprador da SAF do Guarani. Bom, amanhã, quem vai estar conosco na tela da Band a partir do meio-dia, ao vivo nos estúdios? O Frontini. O executivo de futebol Frontini estará ao vivo conosco para falar assuntos importantes, né? Falar principalmente dessa janela que vai começar mais cedo, começaria no dia 20 de julho, mas a CBF mandou o comunicado essa semana, na segunda-feira, para os clubes, então começa no dia 6 de julho. Semana que vem, do dia 6 ao 17, vale para as séries B e também C do Brasileiro, inscrição de novos jogadores. Só que somente jogadores que atuam no futebol brasileiro, que estão atuando no futebol brasileiro. Pode ir lá buscar um jogador da Série A, pode buscar um jogador da Série B, pode buscar um jogador da Série D ou mesmo da própria Série C, mas o Guarani só pode, do dia 6 até o dia 17, jogadores que estão atuando aqui no Brasil. Aí, a partir do dia 20, pode buscar o mercado internacional, tanto jogadores que possam ir embora, serem emprestados ou negociados, quanto jogadores contratados, aí sim, a partir do dia 20 de julho, vale para as séries A, B e C. Mas essa janela de exceção somente para as séries B e C. Bom, agora eu vou chamar uma entrevista que hoje pela manhã eu participei com o Cachoeira, jogador importante no sistema de ataque do Guarani, falando sobre esse bom momento. Até porque mesmo com 2 jogos sem vitória, o Guarani perdeu do Confiança e empatou com o Figueirense, mas teve o sabor de vitória, o empate com o Figueirense, o Guarani continua líder da competição e está muito bem em busca da classificação. Vamos ver o que disse inicialmente o Cachoeira. Ficamos felizes, né, cara? Eu acho que nada como a gente estar na nossa casa, diante da nossa torcida. É o melhor cenário que a gente tem para jogar em casa, é com torcida cheia. Espero que a torcida compareça muito para nos ajudar. E a preparação tem sido cada vez melhor, cara. Eu acho que a gente teve uma oscilação nesses 2 jogos fora, coisa que é normal durante a competição. É importante ter essa oscilação nesse momento do que em momentos mais decisivos. E a gente tem a nossa força em casa, né? O nosso campo a gente conhece, a nossa torcida, a gente sabe que eles vão vir para nos apoiar, para nos ajudar. E a gente demonstrar mais uma vez a nossa força em casa é muito importante para a gente buscar os nossos 3 importantes pontos. Bom dia, Cachoeira. Eu queria que você falasse 2 assuntos, né? O primeiro, hoje você se considera mais um meia atuando no Guarani junto ali com os outros jogadores de meio campo, ou você está se considerando mais um segundo atacante? Porque a gente vê que em momentos do jogo você tem feito as 2 funções, né? E uma outra situação, a gente sabe, conforme o campeonato vai andando, o Hélio vai conseguindo dar uma cara de time titular para o Guarani, e a gente tem visto que os times já estão percebendo como o Guarani joga, até nos 2 últimos jogos, e conseguindo marcar muito jogadores importantes, como o João Paulo, como o Carlos Eduardo e como você, né? Vocês também já se atentaram para isso, para tentar fazer algo diferente, fugir dessa marcação também? Respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que vai muito da estratégia do Hélio para o jogo, assim. Como a gente vem jogando os últimos jogos com 4 meses, acaba que eu e o Maranhão, ou eu e o Luca, a gente fica mais responsável por puxar essa linha dos caras para trás, agredir um pouco mais de espaço, por a gente já ter muito cara para bola no pé, para associação.
a gente acaba tendo essa função mais de agredir a última linha. Eu acho que tudo depende da estratégia, depende do adversário. Eu tento buscar, além do que o Hélio me pede, o melhor espaço para eu receber a bola. Isso é importante, ter uma boa leitura não só minha, mas de todos os jogadores ali do meio para frente. É importante a gente ter essa leitura de onde é melhor receber, qual espaço vai estar mais livre. E sobre a sua segunda pergunta, é normal, cara. A gente hoje ainda é líder da competição. Os times antes que vinham nos enfrentar, pô, o Guarani joga dessa forma, hoje não. Hoje o Guarani joga assim, tem jogador com essa característica, tem jogador que faz mais isso, jogador que faz mais aquilo. Então, eu acho que a gente acaba sendo um time mais estudado. Estuda um pouco mais os nossos detalhes, estuda um pouco mais a função individual de cada jogador. E aí é o momento da gente se reinventar. Eu acho que pelo plantel, pelo elenco que a gente tem que se reinventar, criar coisas novas. Aí não tem mais tanto a questão Hélio falar, é mais a gente criar, a gente ter a nossa liberdade para criar coisas novas e assim ir saindo da mesmice, não ficando tão robotizado. Acho que teve até um vídeo do Matheus Cunha que ele falou, que eu estou até conversando bastante aqui, que o que vem depois do medo é algo muito prazeroso, é algo muito gostoso de se conquistar. Só que às vezes a gente não chega por conta do medo. Acho que independente do momento, o Guarani estando numa situação boa como a gente está, ou no ano passado numa situação que estava mais apertada, a gente não pode ter medo de arriscar, a gente não pode ter receio de fazer as coisas, porque um clube do tamanho da camisa do Guarani, se a gente tiver medo de fazer as coisas, a gente não conquista nada grande. Eu acho que isso, claro, tem a parte do conforto da pontuação, mas não é algo que tem nos deixado acomodado. Muito pelo contrário, a gente vai jogo a jogo e a gente tem se sentido muito incomodado com esses últimos 2 jogos, de não ter apresentado o que a gente estava apresentando, de não ter entregado o que a gente estava entregando. Claro que as expulsões também acabam influenciando muito na estratégia, na tática de jogo, mas a gente está incomodado. Então, a chance da gente voltar para casa depois desses 2 jogos difíceis, com o apoio da nossa torcida, é um jogo não só para a gente voltar a pontuar, voltar a vencer, mas também voltar a entregar uma performance que a gente já estava entregando e até melhor. Essa é a nossa principal objetivo para esse jogo. Além da pontuação dos 3 pontos, a gente entregar uma boa performance e, como eu falei, a gente criar coisas novas para não ficar robótico. O Cachoeira, o que você já sabe do time do Floresta, dos perigos que pode trazer? A gente sabe que é um treinador, o Leston é bom treinador, desde o ano passado está no comando do time, né? E sobre você, cresceu muito no Guarani, porque você consegue desequilibrar lá na frente, né? E é claro, muitos jogadores ainda têm muitas coisas para melhorar. A gente percebe muitas vezes você chegando ali próximo do gol, na cara do gol, falta um pouco mais de, às vezes, levantar a cabeça, algo do tipo. O Hélio tem cobrado isso de você? Desculpa, sua primeira pergunta foi sobre... o Floresta, desculpa. Sim, a gente já está estudando bem Floresta. Eu acho que é um time que vai vir fechado, acredito eu. Desde o ano passado é um time que joga com muita força física, é um time muito alto, muito forte. Acredito que eles vão vir com essa imposição física e pela característica do nosso elenco, a gente vai ter que ser mais inteligente, mais rápido, mais ágil, a gente acelerar bastante o passe, não ficar moroso. E o Hélio, tem semanas já que ele conversa comigo sobre isso. Eu nunca vou fugir da minha responsabilidade, até falo muito isso para ele. Eu sou um cara que estou ali na frente, ali como o Maranhão, e a gente tem que buscar os gols para a vitória, a gente não busca os gols para a nossa própria glória, digamos assim. A gente busca os gols porque a gente quer ajudar o Guarani. Então, muitas vezes a gente eu fico naquela decisão, será que eu toco para alguém para fazer o gol, ou será que eu mesmo tento buscar o gol? E o Hélio, o Lucas, a comissão tem me mostrado os lances, tem me mostrado o que se pode fazer melhor, e eu tenho tentado buscar essa melhora de decisão para que no fim o Guarani vença, né? Esse que é o mais importante. Eu fico feliz, cara. Eu acho que esse carinho da torcida é muito gostoso, né, cara? Ainda mais num time de camisa, com uma torcida grande, você ter esse carinho da torcida é muito bom. Mas sobre o que eu acredito muito, né? A gente não pode se moldar pelo que vem de fora. A gente que molda o ambiente lá fora. Então, eu criei esse carinho com a torcida criou esse carinho comigo por conta do meu trabalho dentro de campo. E a partir do momento que eu não entregar ou que eu não demonstrar a minha vontade, minha dedicação dentro de campo,
eles vão voltar a me criticar. Isso é normal no meio do futebol. Então, eu fico feliz por esse carinho, fico feliz por essa, posso dizer, virada de chave que teve, assim, na minha vida aqui dentro do Guarani. E eu fico feliz, cara, porque é legal a gente, principalmente eu gosto muito do carinho das crianças, cara, sair na rua, no meu condomínio, a criançada, eles me olham, pedem pra tirar uma foto, falam, cara, sou muito seu fã. E isso é uma coisa que conforta, assim, pro meu coração, porque a gente vê que no meio do futebol hoje, cara, a gente vive numa bolha onde todo mundo quer criticar, todo mundo quer falar, às vezes acaba envolvendo família, como já aconteceu aqui, e a gente ninguém gosta dessa coisa, né? Ninguém gostaria que eu chegasse no seu trabalho e falasse, cara, você é muito ruim jornalista, você é um péssimo pai, não, e o pessoal às vezes acaba passando um pouco do limite, mas quando a gente está entregando dentro de campo, à vontade, o torcedor se identifica com a gente dentro de campo, essa relação já muda e fica uma relação de amor e carinho, e eu espero poder continuar entregando pro Guarani e para a torcida, para eles continuarem tendo esse carinho, não só comigo, mas com os outros atletas também. Ô Cachoeira, até em cima da questão de relacionamento, de ambiente, a gente vê, né? O Guarani é líder do campeonato, a gente vê que desde o ano passado, né, a diretoria está tentando reestruturar o clube, pode se tornar SAF rapidamente. Eu queria que você falasse de como é o ambiente dentro do vestiário, até porque cria-se muita coisa, né? Se fala nas redes sociais, perdeu 2 jogos, já começa a criar, empatou e perdeu 1, né? Começa a se criar um monte de coisa. Mas eu, particularmente, sei que o ambiente de vocês é muito bom, tanto é que vocês são líderes do campeonato, né? E também com relação à questão financeira, a gente sabe que a diretoria está tentando honrar desde o ano passado sempre os vencimentos, mas eu queria saber de você e do grupo, como que vocês estão sentindo tudo isso, esse ambiente de fora também, e essas questões que, é claro, passam pelo futebol, questões financeiras também. Bom, sobre questões financeiras, a gente acaba tentando blindar, principalmente... Eu não, porque eu sou mais novo, mas o pessoal mais velho acaba blindando o nosso grupo disso. E isso é uma coisa que tem que ser valorizado. Nossos líderes ali conseguem manter um clima muito bom no dia a dia. Parte financeira a gente acaba... Não está sob nosso controle, né? Acaba não estando nas nossas mãos. Então... Não adianta a gente se estressar por uma coisa que a gente não controla. Então, a gente deixa isso nas mãos da diretoria, do presidente. Claro que a gente trabalha, a gente faz para cumprir os vencimentos, mas a partir do momento que o presidente vem, dá uma satisfação para nós e nos dá um prazo, às vezes a gente fica um pouco mais confortável, mas não é algo que tem mexido com a gente. Uma coisa muito boa nesse grupo é que a gente não se conforma com pouco. A gente por exemplo, é o líder da competição, mas a gente está inconformado com os 2 jogos que a gente fez. A gente sabe que a gente não entregou o que a gente tem feito e que não reflete o que a gente treina. Isso nos incomoda. Então, eu acho que o fato da gente ser líder não muda nada no nosso treino, não muda nada no nosso ambiente. Muito pelo contrário, a gente está com um inconformismo e a gente quer mudar isso o mais rápido possível no sábado. E é um ambiente muito alegre, cara, muita alegria. A gente vê que, independente das questões extra-campo, como eu disse, não estão no nosso controle, então a gente lida com o que a gente pode controlar, que é os jogadores, que é o nosso clima de treino, que é as resenhas que a gente tem no vestiário. Por exemplo, eu nunca vi a apresentação do nosso time ser 8h30, 8 horas tá todo mundo aqui já para trabalhar. Todo mundo já tá aqui meia hora antes da apresentação. Normalmente o pessoal chega, em outros clubes, o pessoal chega às 9, achando que é normal. Que o pessoal chega meia hora mais cedo para trabalhar. E eu acho que é isso que vai fazer com que a gente chegue cada vez mais longe. É isso que fez com que a gente fosse líder e é isso que vai fazer com que a gente busque coisas ainda maiores para o Guarani. É esse trabalho, é esse ambiente bom e creio eu que vai ser assim até o final para a gente entregar, se Deus quiser, o acesso para o Guarani. Bom, tá aí a palavra do Cachoeira, esclarecendo assuntos importantes. Eu não sei se você quiser comentar um pouco, Batista, antes de eu passar o provável time do Guarani, para não emendar os assuntos, tanto os 50% dos salários que foram pagos, né, CLT, os funcionários até me disseram o seguinte, olha, os funcionários já estavam pagos, 350 mil, mais ou menos, a folha dos funcionários do Guarani já tinha sido pago
no 5º dia útil. Estava em aberto a folha CLT dos jogadores, que foi paga no início da semana 60% e agora 40%, então metade dos salários do mês de maio quitados, faltando apenas direitos de imagem. A gente sabe, né? É aquela questão do copo meio cheio e meio vazio. Infelizmente, tá faltando dinheiro. O Guarani tá atrás para correr atrás até se tornar SAF. Vai conseguir, eu acredito. Eu acredito que vai conseguir pagar, mesmo que seja com um pouco de atraso, vai conseguir, os jogadores não terão problema nenhum. Como disse o Cachoeira, né? Estão tendo respaldo e não terão problema quanto a jogos, esse tipo de situação. Não vai jogar bem porque o salário está meio atrasado. É claro que a gente vai continuar cobrando para que tudo seja regularizado, porque o time tem que estar com tudo regularizado para se tornar SAF também, e para subir e para honrar com o pagamento dos jogadores. Mas é claro que é importante o que disse a fala do Cachoeira, né, Batista? Sim, vamos comentar, mas antes, confiança. Confiança é a chave para um jogador ser campeão. E quem joga na KTO sente essa confiança na palma da mão, porque só a KTO oferece uma plataforma segura e fácil de usar, com tudo que você precisa para entrar no jogo nessa Copa. Palpite do seu jeito, monte suas apostas com rapidez e, claro, pode apostar que na KTO você vai curtir cada um dos jogos com muito mais emoção. Baixe o app da KTO e jogue de onde quiser, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA-MF 2093/2024. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa noite. Boa noite. Boa noite, Batista. Boa noite, amigos da Bandeirantes. Grande abraço a todos. Daqui a pouquinho, bola rolando lá em Fortaleza. Se a Ponte não vencer, o apito final apresentado pelo Edu Pinheiro vai até por volta de 00:30. E se a Ponte vencer o Fortaleza, o Edu estende o apito final até sábado, 19 horas. Começa hoje, vira a madrugada, sexta inteira, madrugada de... Aí sábado, 19 horas, termina o apito final, repercutindo, porque o Edu, quando a Ponte ganha... Tô brincando com o Edu. Amanhã cedo ele pula cedo também. Enfim, o negócio hoje é longo. Tem Fala Galera hoje? Se tiver, bota na tela aí. Quem você escalaria no ataque do Guarani, Luca ou Maranhão? Bom, entre esses dois, eu escalaria o Maranhão que vinha jogando. Só entre os dois. Agora, se você não me perguntar qual dos dois e perguntar só quem você escalaria, sem citar nomes, eu escalaria o Herbert. E agora o Fala Galera da Ponte. Vamos lá. Caso tenha a saída confirmada, o William Potker fará falta à Ponte Preta? Então, muito menos pelo que ele vinha jogando e muito mais pela fragilidade do elenco, porque ele não vinha jogando bem, mas a qualquer momento, né, pode decidir um jogo. É um jogador experiente, jogador de muita força física, que tem 2 gols marcados. Quais jogadores do elenco atual da Ponte aí que tem 2 gols na temporada? Hã? Nenhum. Fora o Brian Borges, que já foi embora, é o Potker com 2 gols, o artilheiro. Então, tá respondido. Não tava arrebentando, não. De forma nenhuma. Também vinha tropeçando na bola, errando, tomando decisões erradas, mas ainda assim, em se confirmando a sua saída, ele vai fazer falta sim. Obrigado, Pedrinho. Então ninguém tem 2 gols dos que estão aí. Só o Potker, é isso? É isso, correto.
Legal, muito obrigado. É isso, Batista. Bom, e sobre o Cachoeira Tigrão, ouvimos aí, né, a entrevista, ele fala bem, é bem articulado. O que é que você achou? Português bonito, hein? Vocabulário bastante variado, concordância verbal bem feita, se comunica muito bem. Breno Beretta que se cuide, que se o Cachoeira parar de jogar, toma o cargo dele. Fala bem mesmo, cara. Menino articulado. Gostei da entrevista. Temas importantes sendo abordados. Essa questão do capricho na finalização, de tomar a melhor decisão, do ambiente de vestiário. A questão do extracampo, você viu, né? Não, o presidente vindo aqui, dando uma satisfação, já tranquiliza um pouco a gente. Nossa senhora, até me arrepia. Parece que eu tô vendo o trailer de um filme que já foi exibido. Minha Nossa Senhora, como diria o fantástico e saudoso Silvio Luiz. Não, se o presidente veio falar com a gente e dá uma satisfação e passa uma data, mesmo ainda não estando tudo certo, mas a gente já ganha um alento, ganha tranquilidade, aumenta, se tranquiliza um pouco. Parece o trailer de um novo filme cujo enredo a gente já conhece. Espero estar equivocado. E Santa SAF nossa de cada dia. Rogai por nós, jogadores, agora e na hora da inadimplência, mãe. Ou amém. Me perdoem, não estou fazendo ironia nenhuma. Santa SAF nossa do cada dia. Rogai por nós, jogadores, agora e antes da inadimplência total, amém. Tem que ter SAF no Guarani, senão daqui a pouco... Ah, mas a SAF resolve todos os problemas? Claro que não. Mas o Guarani não tem de onde tirar. Vai vender quem? O Washington, que veio lá de Bauru como o novo Pelé, e jogou uma barbaridade. Infelizmente ele já faleceu. Amoroso já parou, não dá para vender o Amoroso. Luizão parou, Djalminha parou, né? Então não dá. Neto parou, é apresentador hoje, tá rico pra caramba. Então não dá. Não dá pra vender esses caras aí. Não dá pra vender Júlio César, Ricardo Rocha. Do elenco que tá aí não dá pra vender ninguém. Pode perder porque tem cláusula no contrato. Se uma decisão tomada por qualquer outro clube de buscar um jogador do Guarani vier a ser materializada e esse clube fizer parte de uma divisão acima, o clube tem que liberar. Deve ter jogador aí com cláusula assim. Ou proposta do exterior. E a janela que aterroriza a todos nós, pelos que não virão e pelos que sairão, ela tá chegando. Tá aí. Então foi bem o Cachoeira. Achei sensacional a entrevista. Descontraída, mais séria, mas com concentração e com conteúdo. É muito bom quando a gente tem entrevistas assim, mostrando que às vezes dentro de campo o nível não é lá tão alto como a gente gostaria, mas o nível intelectual dos jogadores em geral subiu muito com relação àquilo que era há décadas atrás, onde o pessoal só se preocupava em jogar bola, em gastar o dinheiro na farra, com coisas que às vezes não acrescentam nada, e depois, quando paravam de jogar, iam para a sarjeta, como nós vimos, infelizmente, e com muita tristeza, muitos casos. Hoje o nível do jogador é muito maior. O nível que eu digo de inteligência, o nível intelectual, o nível de maturidade e o nível de preparo para a vida pós-carreira. E o menino aí, o Cachoeira, Guilherme Cachoeira, é um exemplo disso, e a entrevista dele mostrou que ele tem um nível realmente muito legal para a média atual de jogadores de futebol. Imaginem
se compararmos com 30 ou 40 anos atrás. Gostei, Batista. E também, né, no caso do Cachoeira, não falta vontade. Pode ser até que tecnicamente não funciona naquele jogo, mas ele tem uma vitalidade, tem uma determinação que não tem bola perdida, ele vai em todas. E realmente tem contribuído aí por essa campanha, para essa campanha do Guarani. Ô Breno... Sem nunca nos esquecermos que o Guarani disputa este pesadelo chamado Série C. Então, pelo nível do campeonato, a gente também não pode dizer, nossa, joga no Bayern Munique ou no Paris Saint-Germain, não. Mas o Cachoeira, dentro da média técnica do campeonato e até da média técnica do próprio elenco do Guarani, que para mim é o melhor da Série C, ele é um destaque. Ele tem qualidade técnica, e isso que o Breno perguntou para ele, a questão da orientação do treinador, que negócio da frieza de tomar a decisão mais certa, vai passar ou vai chutar ou vai passar, a questão de acabamento da jogada, né? Fora isso, que talvez ele precise corrigir o mais rápido possível para fazer mais gols, e ele era meia, como ele bem disse, e no Guarani ele funciona como atacante, mas é meia, é mais meia do que atacante, mas taticamente ele é mais atacante. Então, você disse aí, ele tem muita intensidade, para ele não tem bola perdida, ele é um cara que vai até o fim, ele não desiste nunca, mas além disso, ele também é um jogador tecnicamente dentro da realidade do elenco do Guarani, do campeonato disputado, ele é um jogador de bons recursos técnicos. No Bayern Munique ele joga, né? Um time amador chamado Bayern Munique. Não foi isso que eu quis dizer. Eu falei de grandes clubes do mundo e tal. Aí você está sendo irônico. E no Bayern Munique, a bebida mais consumida lá é beer. Por questões óbvias. Ou birra, que é o licor de cevada na Itália. Ô Breno, diz aqui o ouvinte Mauro. Abraço. Batistão, boa tarde. Pergunta para o Breno qual o nome do camisa 9 com nome esquisito que o Bugre tá fechando. Parece no retrô. Mauro HSG. Eu vou pesquisar, Batista. Aliás, uma pessoa ideal para responder isso é o Frontini amanhã, que estará comigo meio-dia, conosco, né? Na tela da Band, estará com a gente a partir do meio-dia. Eu vou pesquisar. Eu realmente não vi esse nome sendo especulado. Eu vou pesquisar, já eu trago. Vou trazer também... Ficou ruim, hein? Ficou ruim. Oi. Como tá agora? Ruim. É que eu reinicie? Quer Aí fazer melhorou. um comercial, eu reinicio? Melhorou? Sim. Então eu vou trazer o time do Guarani, o provável time do Guarani, já eu trago esse nome, vou especular sobre esse nome. Agora, a respeito do que treinou hoje. Na zaga, Donato, treinou ao lado do Maurício Antônio, porque o Jonathan, ele segue fazendo a recuperação. Ele está no período de transição, Jonathan Costa. Está com dores no joelho. Eu ainda não sei 100%, até o Tigrão me perguntou na hora do almoço, nos donos da bola, qual que é o problema no joelho, por que ele sente dores, o Jonathan Costa. Mas ele tá com essas dores desde antes do jogo contra o Caxias. Aí ele jogou contra o Caxias, piorou e ficou 2 jogos de fora. Tá no período de transição, não treinou até agora durante a semana. Pode ser que treine amanhã? Pode ser. O próprio Cachoeira, esses dias, ele ficou uma semana sem treinar no último jogo no Brinco, e o que aconteceu? Só treinou no último dia, que ele estava com dores na panturrilha. Mas o Jonathan Costa, eu não tô acreditando muito que ele vá para o jogo. Se não jogar, vai Donato ao lado do Maurício Antônio. Lá na frente, eu sei que o Hélio hoje testou as 2 opções. Testou o Maranhão e testou o Luca.
ainda não se sabe quem ele vai colocar. Se for pelo que ele vinha fazendo, eu acho que ele volta com o Maranhão no time titular. Não é o que eu faria. Mas, pensando com a cabeça do Hélio, acho que ele vai fazer isso. Também acho que ele vai voltar com o Emerson na lateral esquerda, porque o Emerson não estava 100% no último jogo. Aí ele voltou, entrou no segundo tempo e entrou muito bem. Até deu passe para o Inayan marcar o gol. Inayan que deve ser mantido entre os titulares. Então, provável Guarani para o jogo de sábado, com Kaique França no gol, com o Inayan na lateral direita, na zaga o Maurício Antônio e o Donato, e na esquerda o Emerson. No meio-campo, jogando o William Farias como primeiro volante. Aí o Isaac, né, vem atuando com o treinador. Eu não sei se o Cauã Jesus, que entrou bem no segundo tempo, pode ganhar essa posição para o jogo de sábado, mas existe a possibilidade. Eu vou colocar o Isaac, que vem sendo titular no Guarani. O João Paulo também ao lado do Carlos Eduardo e lá na frente o Cachoeira, e aí a dúvida entre Maranhão ou Luca. Ingressos já estão à disposição da torcida. Eu vou pedir para mostrarem na tela, quem está acompanhando no YouTube, os valores dos ingressos, porque são valores promocionais, mais uma vez, né? Para o torcedor com a camisa do Guarani, que é sócio campeão. Quem ainda não é só entrar no site sociocampeão.com.br e se inscrever na modalidade free. Tobogã, R$20 com a camisa do Guarani. Tobogã inferior, R$30. Vitalícia, R$30 mais os 30 de acesso. E a cabeceira sul, que é a de entrada, R$10. O Guarani fez até uma montagem legal com o técnico Hélio Cizenando, com a prancheta dele, que ele explica para os jogadores, e colocou assim, vem pro brinco. E é obrigação, eu digo isso, que é obrigação do torcedor apoiar o Guarani no sábado. Independente se o torcedor tá chateado, que o Guarani ainda tá na Série C, que o Guarani... tem muitos torcedores que falam, só vou na segunda fase, tem que ir agora, tem que apoiar o Guarani. O Guarani é o líder do campeonato, tem que estar lá sábado, 8h30 da noite, apoiando o Guarani, empurrando contra o Floresta em busca de mais uma vitória. Amanhã, aliás, tem uma entrevista exclusiva com o Leston Júnior, técnico da equipe do Floresta, uma entrevista que eu acabei de fazer, vou até editar daqui a pouco. Então, Leston Júnior, uma entrevista exclusiva, vai ao ar aqui na Rádio Bandeirantes também. E o Frontini estará conosco a partir do meio-dia na tela da Band e depois a gente coloca tanto no YouTube quanto aqui na Rádio Bandeirantes também. Olha, o atacante do Retrô, que tinha nome esquisito, era Franklin Mascote. Não sei se é esse que o ouvinte está falando, né? Mas, pelo menos, esse nome, né? Um nome estranho, esquisito, Franklin Mascote. São 18h56 em Campinas. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais, rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor e tirar todas as suas dúvidas. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bom, é o seguinte, quero ouvir o Tigrão sobre o time do Guarani para enfrentar o Floresta, mas repetindo a nossa promoção dos ingressos.
Se você quer ganhar 5 pares de ingressos ou concorrer a 5 pares de ingressos, entre agora no canal de vídeos. Lá tem um número de WhatsApp, tem uma senha. Mande o seu nome completo, o seu CPF e também a senha. Nome completo, CPF e a senha. Onde está a senha? Está no YouTube. Lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Neste momento está no rodapé, mas durante todo o programa está fixado no topo da página, lá no chat, onde o pessoal deixa comentários. É fundamental para você participar, ser seguidor do canal da Rádio Bandeirantes. Então seja seguidor, participe, são 5 pares de ingressos, cada torcedor leva 2 ingressos. Os ingressos serão retirados somente amanhã, das 14h30 às 17h30, aqui na recepção da Bandeirantes. A Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos, aqui no alto do Jardim São Gabriel. Você tem que trazer um documento, você ganhador, né? Tem que trazer um documento que contém o seu CPF para fazer a retirada dos ingressos. Participe, boa sorte para você. O programa hoje vai até às 8 da noite. Dá tempo de participar, já tem o sorteio. Vamos lá, Tigrão. Donatão, ele será o substituto do Jonathan Costa. E aí, hein, Tigrão? É emoção no jogo contra o Floresta? Eu espero que seja. Muita emoção. Por exemplo, escanteio a favor do Guarani, que o Donatão desça e meta de cabeça na rede do Floresta. Emoção e alegria para o torcedor do Guarani. Aquela emoção de lambança defensiva, espero não ver. Não quero ser pessimista, né? Até porque o Donatão ele tem uma experiência muito grande. É um jogador maduro, experimentado, né? E eu espero que ele faça uma bela partida, apesar dessa estatística negativa que existe aí de 3 partidas, que eu faço um recorte rápido aqui. Ituano em casa, Confiança fora e Figueirense fora. Nessas 3 partidas, 9 pontos, o Guarani ganhou apenas 1, e não é coincidência, é constatação, é bem diferente. Coincidência de constatação, até porque nós vimos os jogos e trabalhamos nos jogos. E o que é que nós vimos e colocamos as nossas considerações com relação a esses 3 jogos? A defesa falhou muito e, coincidentemente, é constatação, não estava o Guarani com a sua defesa titular. Contra o Ituano, não jogou o Maurício Antônio. Se eu tiver errado, o Breno me corrige aí. Contra o Confiança, não jogou nem Maurício Antônio. Não, contra os 3 jogos que o Guarani não ganhou, Tigrão, o empate e as 2 derrotas, os 3 o Jonathan não estava. Então não, mas o do Confiança não estava nem o Jonathan, nem o Maurício. Isso. E o Jonathan então, fora dos 3. Não estava nas 3. E o Maurício não estava na derrota contra o Confiança. Foi a zaga inteira reserva. Então vejam, não é, volto a dizer, coincidência. É constatação de que o Guarani tem problemas no setor quando não está composta a zaga titular de Jonathan Costa e Maurício Antônio. Ponto. Então há uma preocupação? Há. Mas eu acho que jogando em casa, como é que você expõe o mínimo possível a sua zaga? Atacando o seu adversário. Toda vez que você está atacando, a bola está longe da sua linha de zagueiros. E ficando com a bola, mesmo que não estiver contundentemente atacando e agredindo o seu adversário, você está valorizando a posse de bola e não está deixando a bola com o adversário. Eu ainda não vi nenhum método, né, conceptivo que não seja aquele que todos nós conhecemos. Seja ele natural ou seja ele de proveta. E eu nunca vi
nenhum método para fazer gols em que o adversário não esteja com a bola. Como é que o adversário vai fazer gol se ele não tiver com a bola? Como é que ele vai apertar a sua zaga se ele não tiver a posse da bola? Então, se o Guarani ficar com a bola, tiver o controle do jogo e estiver a todo momento empurrando o seu adversário para trás, ele expõe menos a sua zaga. E aí, o Hélio Cizenando, que é um treinador para a idade de treinador, é um treinador de meia idade, mais para jovem do que para um treinador veterano, mais para jovem, ele pode usar uma velha aí, uma velha máxima do futebol. O melhor ataque ou a melhor defesa é o ataque. Empurra para trás. Você está desconfiado da sua zaga? Não quer emoção negativa? Emoção de lágrimas de tristeza? Você só quer emoção de lágrimas de alegria? Então vai para cima do seu adversário e não se expõe ao contra-ataque. Vai, deixa ele lá atrás, mas não deixa muito exposto. Deixa um cara preparado ali para cortar uma possível bola comprida que possa deixar a sua zaga exposta. Mais ou menos é essa a receita. Eu não acredito, por exemplo, que o Guarani vai sofrer tanto com a ausência do Jonathan Costa contra a equipe do Floresta, como sofreu contra o Ituano, onde o Guarani tomou 3 gols. Não acredito nisso. E aposto aí numa vitória. Com relação a outra dúvida, porque o Maranhão estava suspenso lá em Florianópolis, jogou o Luca. Agora, volta o Maranhão e o Luca está disponível, está à disposição para jogar. E aí, põe quem? O Maranhão vinha bem? Não, apesar do treinador acreditar um valor muito grande a ele do ponto de vista tático. Às vezes, eu imagino que tem muito centroavante, não estou dizendo que é o Maranhão, mas eu vejo muito treinador falar isso. Ele prende a zaga. Então é centroavante delegado. Ele puxa a marcação. Então é centroavante guincho. Puxa a zaga. Então eu gosto de ser, para mim, centroavante é centroavante que põe no balaio, que põe na rede. O resto são justificativas. Prosopopeia flácida para ninar bovinos. Ele puxa a marcação, ele prende os zagueiros, ele abre espaços. Aí é centroavante britadeira, abre espaços. Ele é centroavante carro abre alas, abre o espaço para o resto da escola entrar. Não é por aí. Centroavante, ele tem que puxar a marcação, ele tem que ajudar a marcação na saída de bola. Se a bola não estiver chegando com qualidade e ele tiver qualidade suficiente para tentar, às vezes, sair um pouco para buscar, é útil. Mas tudo isso fica diminuto, fica absolutamente insignificante diante do principal. E qual que é o principal? O centroavante tem que fazer gols, tem que botar bola na rede. E o Maranhão não vinha botando bola na rede. Nem ele, nem o Luca. E quem que é o artilheiro da equipe? É o Herbert. Então eu jogaria com o Herbert. Nem jogaria com o Maranhão, que não vinha bem, e nem com o Luca, que também não está marcando gol nem por decreto presidencial. Nem que o Rômulo, o presidente do Guarani, baixar um decreto. Luca, está decretado aqui por mim que você tem que fazer gols. Nem com decreto-lei do Rômulo o Luca não tem feito gols. Então por que você vai abrir mão do cara que faz gols e que vai ficar no banco? Ah, mas ele não é centralizado, ele é beirada. Eu não quero nem saber se o pato é macho. Tá certo. Eu quero é comer o ovo. É isso que eu quero. Então se ele marca gol, bota ele na beirada ou na ponta ou no raio que o parta. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático
para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Oi, bebê. Só para fechar, Batista, até o que o Mauro perguntou, né, e citou sobre o Franklin mascote que você tinha citado para mim, eu já fui checar, estão pedindo $200 mil, qualquer time que quiser emprestar ele, porque ele jogou no Retrô até 2025. Aí no meio do ano passado, ele foi para um time da Bulgária, o Botev Plovidvi. Então estão pedindo $200 mil, esse jogador não vai jogar no Guarani. Quem que deve jogar no Guarani? Com o nome esquisito do Retrô. Hadsley. Hadsley é um jogador que está no radar do Guarani. Ele joga de 8/10, ou seja, ele faz aquela função do Carlos Eduardo. Pode ser um meia, pode ser um segundo volante. Então, Hadsley, em primeira mão aqui, Hadsley, 31 anos, pode ser, está no radar. Agora, quem que pode ser o centroavante do Guarani? Também está no radar. Essas vocês vão entender. Neto Costa, ele só fez 6 jogos pelo São Bernardo em 2026. Então, Neto Costa, que se destacou pelo Atlético em 2025, poderá ser o centroavante do Guarani na sequência da temporada. Neto Costa já passou pela ponte. Passou pela ponte. Centroavante. Acho que 2018 ou 2019, se eu não me engano. 18, tô vendo aqui bem, 18, né? Bem falado. Reserva do 7 jogos, São Bernardo. nenhum gol. Esse Hadsley aí é melhor não trazer não, hein? Vai que ele marca algum gol. Pra narrar esse Hadsley aí vai ser estranho, né? Mas ele é bom. Ele, Hadsley. Não, ele é o mais fácil de falar, né? O problema é falar o nome do cara, pô. São 19h11, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições.
Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Grande variedade de produtos no atacado e no varejo com preços arrasadores. Prepare a sua torcida em cada jogo com muito mais economia. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Faça o seu cartão Tricard do Iga Atacado e pague suas compras com mais facilidade. Saiba mais em iga.com.br. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Na Bandeirantes Campinas, em dia com a bola, no Mundial 2026. Oferecimento Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Vamos lá então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Copa do Mundo. Ontem a seleção dos Estados Unidos bateu a Bósnia por 2-0 e se classificou para as oitavas de final. Assim como a Bélgica, aqui na prorrogação, derrotou de virada Senegal por 3-2. Quem também se classificou foi a Inglaterra, que virou o jogo para cima da República Democrática do Congo 2-1. Hoje é a definição de mais classificados. Na madrugada tem Suíça e Argélia. Amanhã, 15 horas, Austrália e Egito. 19 horas, Argentina e Cabo Verde. 22 horas, Colômbia e Gana. Oitavas de final, jogos definidos. No sábado, às 2 da tarde, tem Canadá e Marrocos. Também no sábado, às 18 horas, Paraguai e França. No domingo, às 5, tem Brasil e Noruega. No domingo, 9 da noite, México e Inglaterra. A seleção dos Estados Unidos vai encarar a Bélgica na segunda-feira, às 9 da noite. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje, início de mais uma rodada na competição. 2 jogos serão realizados pela 16ª rodada. Tem Cuiabá e América Mineiro às 8 da noite. E às 9 da noite vamos estar juntos. Tem Fortaleza e Ponte Preta. A rodada prossegue no fim de semana, no sábado, também no domingo, além da segunda-feira, fechando apenas na terça. Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani volta a campo apenas no sábado. O Búcar, que é o líder, tem 22 pontos, encara o Floresta sábado, 8h30 da noite no Brinco. Informações do Mundial 2026, um oferecimento de Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK-1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h17 hoje até às 20 horas. Aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante.
Pizza grande por um preço sensacional. Apenas R$ 69,90 para retirar lá no ponto 10. Vou repetir, pizza grande, apenas R$ 69,90 para retirar no ponto 10, pizzaria e restaurante. Sabores calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto e milho. Peça sua e faça a festa onde quiser. Mas, se preferir, fique na comodidade do ponto 10, que tem salão climatizado e tem rodízio de pizza, somente R$ 59,90. Aproveite, porque também tem chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml, cerveja garrafa 600 ml a partir de R$ 10. Chega mais, que o ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, região central de Campinas, nas noites de terça a sábado. Ponto 10. Bandeirantes. São 19h19 em Campinas. Você já pode participar do palpite premiado para ganhar uma bola Trionda, que é a bola oficial da Copa do Mundo, que está sendo realizada em 3 países: Estados Unidos, México e Canadá. E aí, Pedro Piscinato, como é que o nosso ouvinte faz para concorrer a essa belíssima bola, a bola oficial da Copa? É só entrar lá no nosso Instagram, @BandeirantesCampinas. Lá no nosso perfil já tem o link para você cair direto no site, dar o seu palpite, ou no nosso perfil tem uma foto lá escrito palpite premiado. Você abre essa foto, comenta a palavra mundial e aí você já vai receber no seu direct o link para você fazer sua inscrição, na verdade preencher os seus dados e dar o seu palpite. Então é muito fácil, lá no nosso Instagram, no nosso perfil, tem o link na nossa bio, mas também tem uma foto aí, uma arte. É só você achar essa postagem no nosso Instagram e comentar a palavra mundial. Você já vai receber o link para dar o seu palpite. Eu tô até aqui, ó, com a Trionda na mão, a bola oficial da Copa do Mundo. A Bandeirantes aí sorteando a bola oficial da Copa do Mundo totalmente de graça. Então entra lá no palpite premiado, dê o seu palpite para o jogo Brasil e Noruega. Caso você acerte, você já vai estar concorrendo à bola oficial da Copa do Mundo. Sorteio na segunda-feira. O jogo do Brasil é no domingo, dia 5. Sorteio no Esporte em Debate, segunda-feira, dia 6 de julho, Batista. É isso, é de graça. Não tem que comprar nada. Não tem que preencher nenhum QR Code, né? É apenas preencher, claro, o formulário que tem lá o seu nome, o seu CPF e também o telefone. Aí sim, tem que colocar esses dados para que a gente possa então fazer o sorteio, que é um sorteio eletrônico. Nós temos aqui a foto da Roseli Aparecida Fernandes Lencioni. A Aparecida esteve aqui na recepção da Band, retirou a bola Trionda e tirou essa foto na frente aqui do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, para quem está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tá vendo a foto da Roseli. Roseli Aparecida Fernandes Lencioni já está com a bola Trionda, ela que ganhou em um dos sorteios. Para participar do sorteio, é evidente que você tem que acertar o palpite. Brasil e Noruega. Esse é o jogo, o próximo jogo do Brasil. Então tem que acertar o palpite para concorrer a essa belíssima bola Trionda. Instagram, o @Bandeirantes Campinas. Se acertar, for sorteado, mas depois, na hora da conferência, não estiver seguindo, não vai valer de nada, vai perder a bola oficial da Copa.
Alô, amigos da estrada, da oficina e do balcão. Se o assunto é proteção do motor, a dica é certa. Peça Purman Filter, a marca que é referência mundial em filtragem automotiva. Também tem solução ideal para evitar paradas constantes do seu veículo pesado nas estradas. Os filtros WK 1060/20 e o WK 1060/40, desenvolvidos para eliminar a água no combustível, ajudar no combate à formação de borra e proteger os componentes mais sensíveis do sistema de injeção. É mais segurança, mais desempenho e mais confiança para quem não pode parar. E tem mais, na compra de qualquer item Manfilter, você cadastra o cupom fiscal no site www.pecapurman.com.br, ganha o número da sorte e concorre a prêmios incríveis, como TVs, camisas da seleção e vales combustível. Confira mais informações, acesse o site www.peçapurman.com.br. Na internet não tem a cedilha, então fica Peca. E Man com 2 N's no final. Participe. Quem está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas tem uma imagem da promoção e tem também um QR Code. Se ficar mais fácil, encoste a câmera do seu celular no QR Code para acessar com mais facilidade a página para você participar. Então, já sabe, na loja peça por qualidade, peça por filtros MAN. Todo motor campeão tem um filtro MAN Filter protegendo. 19h25, informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, antes de falarmos aí sobre o time da Ponte Preta, a Macaca que vai jogar daqui a pouco, a bola vai rolar às 9 horas da noite lá no Castelão. A Ponte Preta vai encarar a equipe do Fortaleza. Vamos trazer aqui para o torcedor pontepretano que está ligado na Rádio Bandeirantes o programa Pauta do Dia, onde o presidente da Ponte Preta aí, doutor Luiz Torrano, venha esclarecer alguns assuntos aí que circulam a respeito da Ponte Preta, e hoje vamos ouvir o que disse o presidente Torrano nesta quinta-feira, dia 2 de julho. Vou destacar aqui alguns assuntos que foram tratados no episódio de hoje. A saída de alguns jogadores, como do Lucas Justen, do Potker e também do Luquinha, o garoto da base, sobre o transferban junto à CBF por conta dos atrasos nas parcelas da CNRD, sobre as dívidas do clube e também sobre uma reformulação no elenco da Ponte Preta. Bom dia, pontepretanas, bom dia, pontepretanos. No dia de hoje, por primeiro, vou abordar a saída de atletas. Conforme eu relatei nos dias anteriores, a Ponte Preta está promovendo uma reformulação em seu plantel. Eu havia dito que atletas que não tiveram a performance esperada e, principalmente, aqueles que têm alto salário, seriam remanejados. E, de atletas, falemos por primeiro de Justen. Foram vinculadas notícias de que o Fluminense teria solicitado a volta desse lateral, do lateral Justen. É certo que para Ponte Preta ou qualquer time liberar um jogador vinculado a outro clube, é preciso a concordância do clube detentor de seus direitos. As notícias eram que o Fluminense teria pedido de volta o seu jogador. Mas isso não é verdade, não. Na verdade, com a formulação que estamos fazendo no nosso elenco, e ainda lembramos que nós temos para essa posição Thales e Júlio, fomos nós que pedimos ao Fluminense a devolução do jogador, com o que ele concordou. Assim, ele será devolvido.
Já quanto ao atacante Potker, é certo que ele tem um salário relativamente alto. A Ponte está conversando com ele para achar uma solução ideal para ambos os lados. Quando a tivermos, noticiaremos. E o Luquinha? Quanto ao Luquinha, ele não obteve a performance desejada, muito embora lhe tenham sido dadas várias oportunidades. A Ponte já não mais pretendia ter ele em seu elenco. Tentamos, então, o quê? Uma rescisão amigável. Porém, orientado por seus advogados e empresário, ele preferiu uma rescisão indireta. Agora, vamos falar do Transferban. Estamos trabalhando com a abertura da janela de Transferban no próximo dia 20, e não com a janela de exceção do dia 6. E para que possamos efetuar o devido pagamento ao CNRD, entenda-se, Transferban, até essa data do dia 20, já estamos providenciando o numerário necessário para a quitação, que é de aproximadamente R$1 milhão. Veja, até porque se estou falando em reformulação de elenco, é óbvio que contratações virão, e para tanto precisamos quitar o Transferban. Um outro assunto. Não sei ao certo qual foi o comentarista da rádio CBN que está insistindo em esquecer que a situação em que a Ponte Preta se encontra foi criada lá no passado. Registro que não me lembro de que, quando essa monstruosa dívida da ponte estava sendo construída, ter sido feita qualquer cobrança. Vamos lembrar que em dezembro de 1995, a dívida da ponte era em torno de R$2 milhões. E isso está registrado nos seus balanços patrimoniais. Anotem. O acesso a esses balanços é livre a todo e qualquer sócio, torcedor ou membro da imprensa. E, em dezembro de 2021, a dívida da ponte já tinha ultrapassado R$300 milhões. Repito, até 2021, não vi qualquer cobrança. Quanto a cobrar os conselhos deliberativo e fiscal, digo que tanto um quanto o outro acompanham periodicamente todo o esforço da diretoria executiva. Mais ainda, eu lembro que todos esses problemas que antes eu relatei vêm atingindo a maioria dos clubes das séries B e C do futebol brasileiro. Basta conferir. Para finalizar, e ressaltando, como eu já disse em outros comentários, e repito agora, não existe debandada, existe sim reformulação. Repita-se, reformulação. E por hoje é só. Um abraço a todas as pontepretanas e a todos os pontepretanos e até amanhã. Curioso aí as falas do Dr. Torrano nesta quinta-feira, dia 2 de julho, citando aí rapidamente o exemplo do Luquinha, dizendo que o jogador não estava aí nos planos da comissão técnica, do departamento de futebol, que não seria utilizado porque não vinha rendendo o esperado. O Luquinha está jogando o Campeonato Paulista Sub-20 pela Ponte Preta, é o camisa 10 dessa equipe. Em 3 jogos da Ponte Preta até aqui, o Luquinha marcou um gol e deu uma assistência. Teve oportunidades na Série C do ano passado, foi bem. No Campeonato Paulista deste ano de 2026 teve algumas oportunidades, mas foi um campeonato à parte, nenhum jogador rendeu o esperado, mas o Luquinha certamente teria espaço nesse time da Ponte Preta. Duvido que o Luquinha não joga mais que Rodriguinho, que Brandão, por exemplo, mas enfim, é um dos destaques, era, ou melhor dizendo, um dos destaques dessa equipe sub-20 da Ponte Preta no Campeonato Paulista. Como eu disse, em 3 partidas marcou um gol e deu uma assistência. E sobre o Transferban, que o Dr. Torrano cita, ele cita apenas o Transferban que a Ponte Preta sofre
por conta dos atrasos nas parcelas do CNRD, que são 5 parcelas que estão atrasadas, totalizando aí cerca de R$125 mil. Ponte Preta só pagou a parcela de janeiro deste ano de 2026. Além dessas parcelas mensais, tem uma parcela semestral aí também de R$300 mil, o que dá quase aí R$1 milhão desse transferban junto à CBF. E além desse, tem também um transferban da FIFA que passou a valer, melhor dizendo, no dia 19 de maio, há quase 2 meses. É uma dívida, um valor baixo, até cerca de R$30 mil, $6 mil. É uma dívida junto à FIFA por conta do não pagamento da Ponte Preta para um clube paraguaio. E além desses dois que já estão vigentes, pode ser que nos próximos dias também apareça um novo transferban por conta da dívida com Luiz Aquim. Caso a Ponte Preta não faça o pagamento para o jogador, pode surgir aí um novo transferban, o que seria o terceiro transferban simultaneamente. Batista, vocês querem comentar a respeito dessas falas do presidente, dessa situação extracampo da Macaca, e depois eu volto com informações do time que vai jogar daqui a pouquinho contra o Fortaleza. Sim, 19h34, mas antes, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite, aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas. E quem está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, e está vendo um QR Code. Você pode acessar encostando a câmera do seu celular nesse QR Code para levar direto para o site. Entre agora e confira lá todas as novidades. Tá na tela no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E atenção para a convocação oficial da Aroma das Ervas, os temperos titulares para curtir os Jogos do Brasil. Chimichurri, o camisa 10 das carnes na brasa, churrasco, parrilha e costela. Lemon Paper, o toque cítrico que muda o jogo. Petiscos, saladas e legumes. Churrasco, o convocado que nunca fica fora da grelha. Carnes, espetos e churrasco. Molho para petiscos, o reforço que faltava nos petiscos. Batatas, petiscos e pães. Vinagrete, esse nunca deixa o time na mão. Churrasco, pães e petiscos. Acesse o site aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Aroma das Ervas, a arte de temperar. São 19h36 em Campinas. Seguindo o Pedro Piscinato falando, já emendando aí, o time vai sair já, né? O jogo 21 horas, mas por enquanto ainda não tem o time oficial. Qual é o provável? Uma provável Ponte Preta de Guilherme Viana no gol, novamente com 3 zagueiros, Diego Leão, Lucas Cunha e Márcio Silva. Pelo lado direito, Thales. No meio de campo, Léo Gomes, Gustavo Teles e Elvis. E lá do lado esquerdo, aí tem a dúvida, ou Danilo Barcelos ou Kevson. E no ataque, Daniel Baianinho ou Rodriguinho e Diego Tavares. Essa é uma provável Ponte Preta. Tem os retornos importantes aí do Márcio Silva e também do Elvis. Mas por outro lado, tem o desfalque do André Lima, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético Goianiense e é desfalque confirmado. 19h37, tá aí o noticiário da Ponte para você comentar. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, diz aí, Tigrão. Bom, eu quero dizer que eu acho o Luquinha bom jogador e tem um erro de avaliação aí. Quanto ao restante do conteúdo aí, pelo adiantado da hora, do episódio, entre aspas, de hoje, do pronunciamento do Dr. Torrano, eu não vou nem
não vou nem me manifestar. Então, não é debandada, é um replanejamento. Tá bom. Torcedor da Ponte tá aí ouvindo, tire suas conclusões. Eu não vou comentar, não. Prefiro falar do time, falar das dificuldades que a Ponte vai ter. Essa insistência aí com os 3 zagueiros é porque o time toma muitos gols. Agora, uma coisa é jogar com 3 zagueiros de bom nível técnico. Outra coisa é jogar com zagueiros que não estão entrosados, que ainda não tiveram a possibilidade de buscar realmente um posicionamento que transmita a confiança. Não ocorreu o encaixe ainda. Então, tomara que dê certo. Mas é aquilo, né? Não está muito difícil para comentarista, especialmente em jogos da Ponte. A gente, né, tá acertando todas, até porque é apostar no óbvio. E o óbvio hoje é mais uma derrota, infelizmente. O time é muito fraco, o time sofreu baixas, o time tem desfalques, o time tem jogadores importantes que deixaram a equipe. E tomem muito cuidado, porque se a reformulação, e não vou pôr aspas, hein, para que ninguém me chame de irônico, continuar só com uma via, a via da saída, e não tiver a via da chegada e com qualidade, daqui a pouco a Ponte vai ter que recorrer à base. Só que a base não é a base que a Ponte tinha no Campeonato Paulista, hein? Se der tempo aí, o programa daqui a pouquinho acaba, mas se o Pedro quiser levantar só da base quantos já foram embora, seja porque a Ponte acha que não ia virar nada, seja porque teve rescisão indireta, mas a verdadeira causa a gente sabe qual é, né? Aqui ninguém também é menino de grupo escolar, né? Então, se o Pedro quiser, Luquinha e os demais da base, que já saíram, que já deram o pinote e que a Ponte utilizou no Campeonato Paulista. Ah, mas não resolveu nada. Mas base não é assim que se usa, né, companheiro? Base você não monta praticamente um time de garotos que estão subindo agora, que ainda disputam um sub-20, como é o caso do Luquinha, e bota pra jogar e fala, tá aí, ó, é o time da França. Não é assim. Isso aí foi feito, essa anomalia técnica, ela aconteceu porque a Ponte não tinha jogador para pôr em campo. E pode acontecer a mesma coisa agora. Só que num campeonato de Série B, onde a Ponte já está com lama até o pescoço. Está muito, muito, muito próxima já de decretar o rebaixamento com antecipação. Então, só esse detalhe que eu queria alertar a todos os navegantes. A base hoje não é a mesma, que já não deu certo no Campeonato Paulista, até porque não é culpa dos garotos. Você não pode jogar uma responsabilidade. Garotos têm que ir pondo 1 a cada 45 minutos de 90. Então, num tempo de jogo, tá ganhando o jogo, pô, garoto. Como é que foi? Ah, foi bem. Então, põe de novo no banco no próximo jogo. Aí põe de novo. Aí depois que ele entrou 5 ou 6 jogos, bom, esse está integrado. Agora vamos começar a botar um outro, mais um de cada vez. Um de cada vez. E não botar 7, 8, 9 da base, como nós vimos no Campeonato Paulista. E, dentro do Campeonato Paulista, numa situação de fogueira total, onde o time acabou acontecendo aquilo que aconteceu, caiu na última colocação, um imenso vexame. Só tomem cuidado com isso. Lá já foi um vexame. Lá é o Paulista. Agora a base já não tem mais o mesmo teor por conta desses jogadores aqui que já foram embora. Fala aí, Pedrinho. 8 jogadores no total. Os laterais João Gabriel e Jean Carlos, o zagueiro Gustavo Rabelo, o volante, na verdade, Rômulo, os meias Pedrinho e Nicolas Francisco e os atacantes Luquinha e Caio Ganga, 8 atletas que defenderam a Ponte Preta aí no Campeonato Paulista, que já deixaram o clube. Então vejam, a Ponte está com dificuldade para montar um time de profissionais. E agora, se for recorrer à base, é sub-17, sub-15,
ou garotos que estão aí no sub-20, mas ainda muito verdes. É um perigo muito grande. Tomando como parâmetro o Campeonato Paulista, onde não deu certo, imaginem agora com uma base fragilizada dos 8 principais jogadores que ela tinha como expectativa de êxito no time de cima. Então a situação é caótica, é crítica, e eu espero que agora, não vou pôr aspas de novo, que a reformulação tenha 2 vias. Uma de saída e uma de chegada, mas essa de chegada com qualidade. Agora, registra como? Com transferban nacional e internacional. E que com mais um aí prestes a acontecer. Pô, se tem um transferban na FIFA ainda de 30 mil, como é que você vai arrumar a grana para um transferban nacional, o CNRB, de 1 milhão? Eu não quero ser o profeta do apocalipse, mas eu também não quero ser leviano, para não dizer outra coisa, de vender ilusões, falsas ilusões para o torcedor da Ponte. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo. E tem seleção que encanta, a melhor seleção de preço baixo. Reúna a sua torcida em cada jogo, aproveite, economize todos os dias. Lojas repletas de alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Grande variedade e qualidade pelos melhores preços. Atenção para as ofertas. Mortadela Seara defumada, peça ou pedaço, R$15,90 o quilo. Lasanha Sadia, congelada, sabores, 600 gramas, R$14,98. Filé de peito Sadia congelado, 1 quilo, R$18,90. Feijoada Bordon, lata 830 gramas, R$16,98. Ofertas válidas somente até segunda-feira, dia 6 de julho. E tem muito mais na loja toda. E para pagar as suas compras, são muitas bandeiras aceitas de cartões de crédito, de débito, vale alimentação e também para pagamentos digitais. Acesse iga.com.br, iga com H, e confira mais ofertas e também informações. Lojas abertas até às 22 horas. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Tá terminada aí a promoção dos ingressos, tá? Depois do intervalo, aí o sorteio dos 5 pares de ingressos para Guarani Floresta. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo.
KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 19h49 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até as 20 horas. Confiança. Confiança é a chave para um jogador ser campeão. E quem joga na KTO sente essa confiança na palma da mão. É isso, porque só a KTO oferece uma plataforma segura e fácil de usar com tudo que você precisa para entrar no jogo nessa Copa. Palpite do seu jeito, monte suas apostas com rapidez e, claro, pode apostar que na KTO você vai curtir cada um dos jogos com muito mais emoção. Baixe o app da KTO e jogue onde e quando quiser. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA-MF 2093/2024. Bandeirantes. Gleger Razorzinho, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Falando do Guarani, diz aí, Gleger. Alô, Batista, boa noite. Um abraço para você, um abraço especial pro amigo ligado aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, para falar do Guarani, Batistão, que tem um compromisso no próximo sábado contra o Floresta, o Guarani precisando se recuperar. Jogo em casa, brinco de ouro, o Guarani que teve uma jornada de 2 jogos fora de casa, 6 pontos disputados, o Guarani ganhou apenas 1. Então precisa se recuperar. O Guarani que continua líder da Série C, né? O Brusque acabou tropeçando na última rodada também, o Guarani se manteve na liderança. Agora, precisa manter uma regularidade, precisa se recuperar. Para mim, o Guarani precisa vencer o Floresta para dar um salto importante, se mantendo na liderança e, claro, trazendo confiança, autoestima de volta pro brinco de ouro. Tá aí uma grande oportunidade, o Guarani que, depois das últimas notícias aí trazidas pelo Breno Beretta, o Guarani não vai poder contar com o Jonathan Costa, que está na transição. Aliás, ele tá igual a mim, né, Batistão? Tá na transição, o Jonathan Costa, precisando se recuperar rapidamente, porque o Guarani está tendo muitos problemas quando não consegue jogar com a sua dupla titular de zaga, que é, claro, o Maurício Antônio e o Jonathan Costa. Então tá aí, provavelmente vai jogar o Donatão. O Guarani precisa manter essa regularidade, o Hélio precisa achar um equilíbrio a esses jogadores. Quando eu falo esses jogadores, essas opções para quando você não conta com um miolo de zaga. Então, né, precisa rapidamente o Hélio encontrar um equilíbrio com isso. O Guarani teve problema nesses 2 últimos jogos,
não pôde contar com a dupla titular. Quando não joga o Maurício, tem problema. Quando não joga o Jonathan, tem problema. Não pode. O Hélio precisa achar esse equilíbrio, recuperar esses jogadores. Quando eu falo esses jogadores, é o Donatão e também o Rafael, que são bons jogadores, viu, Batista? Mas não estão vivendo um bom momento técnico na Série C. Então precisa recuperar. E o Guarani, claro, a gente sabe, está liderando a competição, provavelmente vai se classificar. Agora, precisa ficar atento, hein? A distância, ela está muito curta. Lá, se você pegar o 8º para o primeiro, é uma diferença mínima. Então o Guarani precisa se fortalecendo, se firmando na fase classificatória. E quando ir lá para a próxima fase, e quantas vezes nós já vimos, Batista, times que fizeram uma grande primeira fase e não conquistaram o acesso. Então não adianta nada. Precisa sim se fortalecer, se equilibrar e a hora que chegar lá na próxima fase, ser tão forte quanto está sendo agora na primeira. Então esse é o meu intuito, esse é o meu comentário do Guarani e daqui a pouco estaremos, né, na transmissão do Jogo da Macaca, viu, Batistão? Atenção para os ganhadores, 5 pares de ingressos para Guarani Floresta. 1. Leonardo Laviane de Moraes Martins. 2. Márcio Urbani. 3. Rafael Luiz de Oliveira. 4. Sara Rodrigues Ferreira. E 5. Silvia Maria Campos de Souza. Vou repetir. 1. Leonardo Laviane de Moraes Martins. 2. Márcio Urbani. 3. Rafael Luiz de Oliveira. 4. Sara Rodrigues Ferreira. E 5. Silvia Maria Campos de Souza. Parabéns aos ganhadores. Amanhã vão retirar os ingressos aqui na recepção da Band. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, no Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, das 14h30 às 17h30. Somente nesse horário, das 14h30 às 17h30. Muito obrigado para todos que participaram. E sobre a Ponte Preta, diz aí, Gleger. Batista, a situação da Ponte cada dia é pior, né? Os jogadores indo embora, deixando o clube, deixando o campeonato. E assim, a gente vê que a situação, ela piora a cada dia. Falávamos isso hoje durante o programa Os Donos da Bola, sobre a situação do time pontepretano. Mas enfim, tá aí uma parada duríssima daqui a pouco. Jogo fora de casa contra o Fortaleza. Fortaleza que tem um bom time, que tem um bom treinador, é um time bem organizado dentro e fora de campo, né? A gente conhece o trabalho do Carpini. Então aí, é parada dura hoje, mas, enfim, fica sempre aquela esperança, Batistão, de que a Ponte consiga um bom resultado, de que ela consiga se superar na parte tática, na parte técnica e principalmente na parte emocional, que para mim realmente é o que está pegando, é o que está prejudicando muito o time pontepretano. A Ponte, pode ver, ela é um time organizado até ela tomar um gol. E todas as vezes que ela toma o gol, ela não consegue reverter. Ela não consegue reverter uma situação negativa dentro do jogo. Ela simplesmente desorganiza, baixa suas linhas e aceita toda a pressão, né, todo o empenho do time adversário. Então é isso que não pode acontecer. Tomara que o Zanardi hoje consiga organizar o time e que mantenha o time organizado dentro da circunstância daquilo tudo que possa acontecer dentro do jogo, seja positivo ou negativo. Então é isso que eu espero hoje para o time pontepretano. E para falar de escalação, eu acho que não dá nem para ficar falando aqui se é A, se é B, se é C, que tem que jogar, Batista. O que tem que ser é o Zanardi escolher as melhores peças que estão empenhadas e que consigam, dentro daquilo que vai enfrentar, ter uma boa performance. Essa é a minha expectativa para o jogo de hoje, viu, Batistão? Logos Materiais Elétricos, a loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo
Campinas e região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A Logos está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de auto center, qualidade e garantia de concessionária. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. A Mites Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana, centenas de clientes passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura da semana. Cortes fresquinhos e embalados sob medida, do jeito certo para facilitar o dia a dia, com economia que chega a 20% em relação ao preço normal. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer Mites Beef. Blends artesanais preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e acompanhamentos de primeira, para transformar qualquer refeição em uma experiência especial. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, o destaque é o churrasco em domicílio. A Mites Beef leva cortes nobres e todo o preparo até você para que o seu encontro seja inesquecível. O Denilson Alves te atende lá na Mites Beef. Ele tem mais de 20 anos de tradição, qualidade e sabor em Campinas. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Mites Beef. Bandeirantes. Breno Beretta, destaque final do Guarani e a sua despedida. Bom, Batista, amanhã tem o último treino do Guarani. Pela manhã, para o Hélio Cizenando definir o time que vai encarar no sábado, Floresta, às 8h30 da noite, no Brinco. É provável que Jonathan Costa seja vetado mais uma vez, jogue os Donato na zaga com o Maurício Antônio. É provável que o Emerson seja o lateral esquerdo e na frente a dúvida se vai Maranhão ou Luca para esse jogo importante do Guarani. Um abraço a todos e até amanhã, Batista. Pedro Piscinato, seu destaque final da Ponte e a sua despedida. Destaque final é que a Ponte Preta está definida e escalada com novidades para encarar o Fortaleza. Fique aqui, daqui a pouquinho, dentro do Concentração, vou passar o time da Macaca para encarar o Leão daqui a pouco, às 9h da noite, Batista. Final de programa, na sequência, o Pedro Piscinato já anunciou. Vem aí o Concentração com o incomparável Edu Pinheiro. Valeu, gente, grande abraço, tchau! Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes.